Olá, meus amigos e amigas. Sejam bem-vindos novamente ao estudo da Gênese. Vamos pedir a bênção do nosso Senhor Jesus para esse estudo. E para você que abriu agora um desses vídeos pela primeira vez, eu me chamo Renato, sou estudante e trabalhador espírita. E junto com vocês aqui estudando a Gênese, um dos livros da base da doutrina. Nós encerramos o subtítulo de As Leis e as Forças. Estamos estudando uranografia geral, que é a mesma coisa de astronomia, o entendimento do universo, do espaço, dos astros, mundo afora, universos afora, né? No plural. E esse texto é um texto trazido por Galileu Galilei, desencarnado, prestando comunicação a Kardec, que para nós pode parecer um texto filosófico, porque muitas coisas aqui a nossa ciência ainda não tomou posse, não provou. Mas para Galileu, que é um espírito superior e que está desencarnado, viajando espaço afora, ele fala de conhecimento de causa, de raciocínio, que às vezes é difícil para nós. Mas a importância desse texto é viajarmos na nossa imaginação para tentar compreender esse infinito eterno, que só nessa tentativa de compreender a nossa consciência já amplia, a nossa consciência já começa a ter sede de coisas maiores do que o entendimento pequeno que temos até hoje de Deus, do universo e das coisas. Pequeno que eu digo, mesmo o que a ciência já abarcou, mesmo esse. Então, isso aqui, esses textos que estamos estudando, tem uma função assim de quebrar a casca do ovo. A gente deixar de ser aquele embriãozinho preso num ovo, quebrar e partir para a vida maior. Deixa a sua imaginação viajar, deixa a sua compreensão ficar confusa, deixe. Coisas estão crescendo no seu subconsciente. A criação primária. Item 12 do capítulo 6. Depois de termos considerado o universo sob os pontos de vista gerais da sua composição, das suas leis e das suas propriedades, podemos estender os nossos estudos ao modo de formação que deu origem aos mundos e aos seres. Então, ele está nos convidando agora a estudar a origem dos mundos e dos seres, porque acabamos de ver a composição do universo sob suas leis e suas propriedades, que foi o capítulo anterior que já deu uma base para a gente. Desceremos em seguida à criação da Terra, em particular, e ao seu estado atual na universalidade das coisas, e daí, tomando esse globo por ponto de partida e por unidade relativa, procederemos aos nossos estudos planetários e siderais. Ele vai tomar a Terra como referência porque a nossa realidade é o que a gente pode compreender com um raciocínio lógico. Então ele toma a Terra como partida, como unidade relativa, para que a gente viaje na criação de tudo. Se bem compreendemos a relação, ou antes, a oposição entre a eternidade e o tempo, se nos familiarizamos com a ideia de que o tempo não é mais do que uma medida relativa de sucessão das coisas transitórias, ao passo que a eternidade é essencialmente una, imóvel e permanente, insuscetível de qualquer medida do ponto de vista da duração, compreenderemos que para ela não há começo e nem fim. Lembra que a gente imaginou a eternidade como algo que não tem começo nem fim, que é difícil para nós, mas se a gente raciocinar aqui, viajando para o passado, no tempo, em busca de um início, e se encontrarmos esse início e antes dele. A mesma coisa para o futuro. Se viajarmos no tempo para o futuro, achando o fim dos tempos, e depois dele acontece o quê? Continua tempo.
A mesma coisa o limite do universo, se acharmos um muro onde fala aqui é o fim do universo, e depois desse muro, aí está ainda a eternidade. A mesma coisa se voltarmos para achar o espaço, o início do espaço, os limites do espaço. Se a gente achar o limite e passando desse limite tem o quê? Aí já facilita a gente dar razão que realmente as coisas não podem ter limites, nem o tempo nem o espaço. Do outro lado, se fazemos ideia exata, embora necessariamente muito fraca, da infinidade do poder divino, o poder de Deus infinito, compreenderemos como é possível que o universo haja existido sempre e sempre exista. Né? A gente estudou Deus também no capítulo lá atrás e entendemos que para existir um Deus, um Criador, um ser onipotente, ele tem que ter tudo em grau máximo de inteligência, de amor, de justiça, de tudo em grau máximo. E ele está comparando essa grandiosidade infinita de Deus, sendo assim, a sua criação também é eterna e infinita. Desde que Deus existiu, deixa eu pegar antes, embora necessariamente muito fraca, da infinidade do poder divino, compreenderemos como é possível que o universo haja existido sempre e sempre exista. Desde que Deus existiu, suas perfeições eternas falaram. Antes que houvessem nascido os tempos, a eternidade incomensurável, quer dizer, aquilo que não se mede, recebeu a palavra divina e fecundou o espaço eterno enquanto o espaço e o tempo são infinitos, são eternos, enquanto as perfeições divinas, né? A perfeição divina. Existindo naturalmente desde toda a eternidade, Deus criou por toda esta eternidade e não poderia ser de outro modo, visto que, por mais longínqua que seja a época a que recuemos pela imaginação, os supostos limites da criação, haverá sempre, além desse limite, uma eternidade. Foi o que eu falei nesse instante. Além do limite, haverá uma eternidade. Eu estou molhando a boca, eu estou tomando um remédio para distensão muscular, que ele dá um ressecamento danado na boca. Aí eu tenho que estar molhando. Ele quis dizer aqui, quando ele fala que Deus criou por toda essa eternidade, que Deus não parou de criar. Deus não parou de criar. Desde sempre, desde a eternidade, ele cria o tempo todo. Jesus falou, eu e o Pai não paramos de trabalhar. Jesus falou, está no Evangelho. Então, assim como fazendo uma comparação, os nossos reinos vegetal e animal não param de criar, morre e nasce seres o tempo todo, dá para a gente fazer uma ideia das leis divinas criando o tempo todo sem parar, no passado e no futuro. Ponderai bem esta ideia, uma eternidade durante a qual divinas hipóstases são princípios e realidades, né? Então, durante a qual as divinas realidades, as volições infinitas, volições são vontades, arbítrio, as vontades e as realidades infinitas teriam permanecido sepultadas numa letargia inativa e infecunda, uma eternidade de morte aparente para o Pai eterno, que dá vida aos seres. De mutismo, mutismo é o mudo, né? O mundo mudo, indiferente para o verbo que os governa, de esterilidade fria e egoísta para o espírito de amor e vivificação. Está dizendo aqui que se não fosse assim, se Deus não tivesse criado o tempo todo, a eternidade inteira, criando, teria aí algum período em que o mundo se mergulharia nisso, em letargia inativa, infecunda, numa eternidade de morte aparente para o Pai, até para Deus, né, de um mutismo indiferente ao verbo, esterilidade, teria um espaço de tempo assim, que não condiz com a vida, né?
Compreendamos melhor a grandeza da ação divina e a sua perpetuidade sob a mão do Ser Absoluto. Deus é o sol dos seres, é a luz do mundo. Ora, a aparição do sol dá instantaneamente nascimento a ondas de luz que vão se espalhando por todos os lados da extensão. Ele fez uma comparação para que a gente possa raciocinar de Deus como o sol que lança luz em tudo, desde a sua aparição, e dando vida e luz a tudo, o tempo todo. A diferença é que Deus não tem nascimento, Deus é eterno. Do mesmo modo, o universo nascido do eterno remonta os períodos inimagináveis do infinito de duração ao Fiat Lux do início. Fiat Lux, eu acho que é latim, faça-se a luz. Faça-se a luz. O começo absoluto das coisas remonta, pois, a Deus. As sucessivas aparições delas, das coisas, no domínio da existência, constitui a ordem da criação perpétua. Então, as sucessivas aparições das coisas, que tudo no universo, exceto Deus, nasce e morre, nós espíritos fomos criados, mas não morreremos. Essas sucessivas aparições das coisas constitui a ordem da criação. A gente sabe que antes da Terra ser criada, antes dessa humanidade terrena ser criada, já existiam humanidades e planetas e sistemas. Sabíamos disso já. Que mortal poderia dizer das magnificências, ou seja, das coisas magníficas, das coisas maravilhosas, desconhecidas e soberbamente veladas sob a noite das idades, que se desdobram nesses tempos antigos, em que nenhuma das maravilhas do universo atual existia. Então, coisas maravilhosas, coisas magníficas sempre existiram nas maravilhas do universo, mesmo antes do nosso sistema solar existir, antes da Terra existir. Nessa época primitiva em que, tendo-se feito ouvir a voz do Senhor, os materiais, que no futuro haviam de agregar-se por si mesmo e simetricamente, para formar o templo da natureza, se encontraram de súbito no seio dos vácuos infinitos. Então, a matéria, que se uniu para formar todas as coisas, que sempre se une para formar novos e novos sistemas e planetas e universo afora, estava aí no vácuo. E a gente sabe que aqui está se tratando do fluido cósmico universal. É a matéria básica para formar tudo o que é material. E nesse próprio fluido universal está aí o princípio vital das coisas, latente, adormecido. Quando aquela voz misteriosa que toda criatura venera e estima como a de uma mãe, produziu notas harmoniosas variadas para irem vibrar juntas e modular o concerto dos céus imensos. Aqui é a parte poética, filosófica, que ele fala dessa voz do momento em que Deus cria as coisas. O mundo, ao nascer, não foi estabelecido em sua virilidade, ou seja, em sua energia, em seu vigor e na sua plenitude de vida. Não. Ele quis dizer aqui que o mundo, os universos, tudo que você conhece não foi criado assim, já pronto, no seu vigor, na sua energia. Não. O poder criador nunca se contradiz. E como todas as coisas, o universo nasceu criança. Olha aí a lei de evolução, a lei de progresso. Até o universo nasceu criança. E teve que evoluir. Teve que passar por processos evolutivos como nós passamos, como tudo passa. Revestidos das leis mencionadas acima e da impulsão inicial inerente à sua formação mesma, a matéria cósmica primitiva fez que sucessivamente nascessem turbilhões, aglomerações desse fluido difuso, quer dizer, desse fluido universal espalhado, fez nascer uma aglomeração, fez nascer uma união
a uma coesão desse fluido cósmico universal, amontoados de matéria nebulosa, que se cindiram por si próprios e se modificaram ao infinito para gerar nas regiões incomensuráveis, aquilo que não se mede, da amplidão, diversos centros de criações simultâneas ou sucessivas. Em virtude das forças, deixa eu ler uma coisa que eu anotei aqui. A nossa maior dificuldade é imaginar algo eterno, que não teve começo. Eu já falei isso. Em virtude das forças que predominam sobre um ou sobre outro deles e das circunstâncias ulteriores, posteriores, deles que fala desses centros, né? Em virtude das forças que predominam sobre um ou sobre outro deles, desses centros de criações, e das circunstâncias posteriores que presidiram os seus desenvolvimentos, esses centros primitivos se tornaram focos de uma vida especial. Focos. E eu nunca tinha captado esse ensinamento, mesmo já tendo estudado a Gênesis uma vez. São focos de criação. Quer dizer que Deus, na criação do universo, fez focos de criação diversos, né? Uns menos disseminados no espaço e mais ricos em princípios e em forças atuantes, começaram desde logo a sua particular vida astral. Os outros, ocupando ilimitada extensão, cresceram com lentidão extrema, ou de novo se dividiram em outros centros secundários. Então, desses centros, ele está nos dizendo que alguns começaram desde logo a sua particular vida astral. Outros mais espaçados, mais difusos, se desenvolveram de forma mais lenta. Transportando-nos a alguns milhões de séculos somente além da época atual, verificamos que a nossa Terra ainda não existe, que mesmo o nosso sistema solar ainda não começou as evoluções da vida planetária. Então ele fez uma viagem de milhões de séculos para trás, no momento em que a nossa Terra ainda não existe, e nem o nosso sistema solar não existe. Vamos viajando aí na imaginação. Já esplêndidos sóis iluminam o éter. O éter é o espaço infinito, né? Eu falei de éter no vídeo passado. Já planetas habitados dão vida e existência a uma multidão de seres, nossos predecessores na carreira humana. Então, há milhões de séculos no passado, no momento em que não existia nem o sistema solar, muito menos a Terra, já tinha planetas com os nossos antecessores, nossos antepassados, vamos dizer assim. Olha aí, coincidindo com o que a gente acredita, que Jesus reencarnou sucessivas vezes e se tornou puro antes da Terra ser criada. Claro que esse Espírito, Jesus, que veio à Terra, estava aí, nessa época, já trabalhando a sua evolução. E uma série de milhões de outros estavam aí com ele. Que as produções opulentas de uma natureza desconhecida e os maravilhosos fenômenos do céu desdobram, sob outros olhares, os quadros da imensa criação. Que digo, já deixaram de existir esplendores que outrora fizeram palpitar o coração de outros mortais sob o pensamento da potência infinita. Então, muito desses universos, muito desses sistemas solares e galáxias já deixaram de existir. E nesses sistemas também as pessoas ficaram, como ele diz aqui, sob o pensamento da potência infinita. Ficaram, com certeza, nessa mesma busca nossa de entendimento das coisas, passaram pelos mesmos processos de evolução. E nós, pobres seres pequeninos,
que viemos após uma eternidade de vida, nós nos cremos contemporâneos da criação. Nós acreditamos que Deus criou a gente, acreditamos que eu estou falando no modo geral, e que tudo que existe é isso aqui, e que Deus só tem olhos para a Terra, essa Terra minúscula, microscópica, e fica preso dentro desse ovo. Por isso que eu falei antes, quebrar essa casca do ovo, para que apareça para você um universo infinito e gigantesco de possibilidades. Até os nossos problemas e as nossas conquistas aqui ficam pequeninas, restritas ao mundo da Terra. As nossas problemas e conquistas materiais que eu estou falando, né? Quando a gente amplia, a nossa imaginação viaja, pode ter certeza que a sua consciência está dando uma ampliada também. Até pela imaginação, a sua consciência já vai se preparar de uma forma que ela não vai aceitar mais respostas pequenas. Mesmo que você não pense nisso, o seu subconsciente já começa a ter uma sede maior de compreender as coisas que da forma terrena não explica. Ainda uma vez, compreendamos melhor a natureza. Saibamos que atrás de nós, como à nossa frente, está a eternidade. Que o espaço é teatro de inimaginável sucessão e simultaneidade de criação. O espaço está criando coisas simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, inimagináveis para nós. O espaço, sob a ação das leis divinas, tais nebulosas que mal percebemos nos mais longínquos pontos do céu, são aglomeração de sóis em vias de formação. Sóis ainda em via de formação. Tais outras vias lácteas de mundos habitados. Outras, finalmente, sede de catástrofes e de deperecimento. Deperecer é morrer. É perecer aos poucos, morrer lentamente. Então, tanto está sendo ao mesmo tempo criando coisas, galáxias, sistemas, como tem as mesmas coisas morrendo, se desfazendo. É uma sucessiva e eterna continuidade de formação e de morte das coisas. Saibamos que, assim como estamos colocados no meio de uma infinidade de mundos, também estamos no meio de uma dupla infinidade de durações, anteriores e ulteriores, quer dizer, posteriores. Infinidade de duração anteriores e posteriores, ele está querendo dizer a eternidade para trás e para frente. Se você viajar para trás no tempo, não achará o início. E se você viajar para a frente, não achará o fim. Que a criação universal não se acha restrita a nós. Que não nos é lícito aplicar essa expressão à formação isolada do nosso pequenino globo. É uma visão muito gigantesca para nós, né, gente? E é bom que a gente pense, raciocine e fique imaginando essa coisa divina muito ampla, porque aí a gente sai daquele Deus de Abraão. A gente quebra no nosso inconsciente, no nosso subconsciente, o Deus de Abraão, que é um idoso, um ancião barbudo, condenando a gente pela forma que a gente vive, pela forma que a gente faz, pelo jeito que a gente conduz a nossa vida, o tempo todo condenando e atribuindo pecados e atribuindo fogo eterno. É tudo muito pequeno. É tudo muito pequeno você prender todo esse universo infinito de possibilidades a um livro. Seja ele a Bíblia, seja ele o Alcorão, seja ele qualquer livro sagrado, seja ele até o livro dos Espíritos. A proposta do livro dos Espíritos, a proposta do compêndio de informações espíritas é nos fazer crescer. Não dizer que tudo está ali. Claro que não.
Ali mesmo os espíritos dizem da incapacidade de compreender tudo, tá bom? O próximo capítulo é muito legal, tem muito... O próximo subtítulo, a criação universal, tem muitos temas legais, tanto da matéria cósmica, como do princípio vital, como dos espíritos, da criação dos espíritos. Tem muita coisa legal. Um abraço a todos, Jesus nos abençoe, a nós, a nossos familiares, a nossa casa. Um abraço, gente.